Se o condutor neutro se romper, será que o IDR atua? Quer saber a resposta na teoria e na prática? Então se liga. Recentemente fizemos um vídeo sobre o rompimento de neutro e a pergunta que mais vimos nos comentários foi a seguinte: será que o IDR atuaria em caso de rompimento deste condutor? Resolvemos então testar algumas situações na prática. Mas antes, não se esqueça, se gostar desse vídeo, compartilhe e deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Para mostrar se o IDR vai atuar em rompimento de neutro, nós vamos utilizar a mesma montagem do nosso vídeo sobre rompimento de neutro. Se você quiser entender o que aconteceu nessa montagem, eu vou deixar um card aqui na tela. É importante você assistir primeiro esse vídeo para entender o que vai acontecer aqui agora. As modificações foram bem simples. Nós tiramos um disjuntor geral e agora colocamos um IDR. Aqui eu continuo com cargas. Aqui uma monofásica, fase neutro, 127 volts. Aqui uma bifásica, 220 volts. E aqui uma outra monofásica também. Temos aqui o ponto do neutro e aqui o ponto de aterramento. Vamos fazer primeiro o nosso esquema TT. Então eu não tenho conexão entre neutro e terra. O neutro chegou, passou direto pelo IDR e o terra está direto aqui também. Vou ligar o meu IDR, as cargas estão funcionando e eu vou fazer o rompimento de neutro primeiro dentro da instalação, nesse local aqui. Quando eu faço o rompimento, a tensão dividiu nas duas lâmpadas. O que acontece? Eu tenho a fase vermelha, então passou a corrente elétrica pela lâmpada, pelo filamento e voltou no neutro. Daqui ela foi para essa segunda lâmpada, entrou pelo neutro e voltou na fase amarela, retornando pelo IDR. O IDR analisa isso como uma carga e não atua. Agora vamos simular o rompimento de neutro antes do IDR. Eu vou ligar de novo, tudo funcionando, e vou soltar nesse ponto aqui. Do ponto de vista das cargas, ficou mais ou menos a mesma coisa. Eu tive a tensão dividida entre essas duas lâmpadas. E o que acontece? Fase passa aqui, fase vermelha, voltou no neutro, foi para a segunda lâmpada, fez a série e voltou no condutor amarelo e voltou para o IDR. Continua da mesma maneira. Porém, agora eu tenho esse ponto de conexão. Eu tenho um outro caminho aqui. Mas como rompeu antes do IDR, o meu caminho termina aqui. Eu também não tenho a atuação desse dispositivo. Agora vamos ver no esquema TN, começando pelo TNS. O que eu tenho aqui? O terra, tenho o neutro, da mesma forma que estava antes. Do neutro eu derivei para o IDR e fiz uma conexão entre neutro e terra. É como se isso aqui fosse o meu BEP. Vou ligar, as cargas estão funcionando. Rompimento do neutro dentro da instalação, a mesma coisa. O que vai acontecer aqui é aquela série dessas duas lâmpadas. Quando a corrente voltar pelo amarelo, pelo condutor amarelo, o IDR entende como uma carga. Vamos fazer de novo agora aquela outra simulação aqui antes do IDR. Vou fazer o rompimento nesse ponto. Então vou romper aqui. Nesse ponto, eu tenho a mesma condição do TT. Passou, fez a série das duas lâmpadas, quando volta no amarelo está aqui. Um circuito que ela entendeu como uma carga, mas eu tenho um ponto aqui de derivação. Quando a fase passou pela lâmpada e foi para a minha lâmpada amarela, eu tenho esse outro ponto. Mas como do outro lado eu não tenho nada, o IDR também não atua. Agora ainda no TN, eu vou fazer o rompimento aqui, ó, onde o neutro chegou. Então vai manter a conexão entre neutro e terra. Eu vou ligar, as cargas estão funcionando e eu vou soltar nesse ponto aqui. Soltei o neutro na chegada. Mesma coisa. Só que agora tem uma particularidade aqui, algo um pouco diferente. Eu tenho a fase passando aqui pela lâmpada, chegando nesse ponto, indo na amarela e voltando aqui, fechando aquele circuito que nós já analisamos e o IDR não atua. Só que agora eu tenho esse ponto aqui. E quando ele chega aqui, eu tenho uma conexão, ele veio até aqui, eu tenho uma conexão do barramento de terra e tenho aqui uma resistência de aterramento. Então, dependendo da minha resistência de aterramento, eu vou ter uma certa corrente, vai ser proporcional a isso, e eu vou ter consumo num caso como esse. Mas mesmo assim, o IDR não atua. Aqui eu estaria funcionando como um TT, num caso de falta. Mas o IDR permanece ligado. Vamos agora ao esquema TNC. Evidente que depois ele vai se transformar em TNCS. Eu tenho aqui o PEN, chegou no barramento de terra e derivou para um barramento de neutro. Daqui para dentro ele é um esquema TNCS, mas globalmente ele é um esquema TNC. Vou ligar, tudo funcionando da mesma forma. Vou soltar o neutro primeiro aqui dentro. Tive aquela mesma condição que a gente já falou, das duas lâmpadas em série, e o IDR entendendo isso como carga, então ele não atuou.
Vou fazer o rompimento de neutro agora, aqui, antes do IDR. Tem a mesma condição que nós falamos, continuo com aquele ponto aqui voltando para o IDR, como eu não tenho nada do outro lado, ele também não vai atuar. Agora, por último, eu vou fazer o rompimento do PEN, vou fazer o rompimento aqui, na chegada. Liguei, solto e continuo com a condição praticamente igual das outras vezes. Vai passar por essa lâmpada, vai fazer uma série, vai chegar aqui, eu vou ter o meu IDR sem atuação, eu tenho esse ponto aqui agora, onde eu teria a conexão com o terra, eu teria um potencial entre o terra e qualquer uma outra estrutura, mas mesmo assim o IDR não atuaria no rompimento de neutro, no rompimento do PEN, nesse caso do TNC. Vimos na prática que o IDR não atua em caso de rompimento de neutro. Então, muito cuidado com a conexão desse condutor em suas instalações. Caso se depare com situações assim, tanto esse vídeo quanto o anterior sobre rompimento de neutro podem te ajudar a diagnosticar essa falha mais facilmente. Se inscreva no canal e participe. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!